Nós vamos dar continuidade ao, ao capítulo 15, onde vamos tratar dos efeitos, continuar, né, esse estudo sobre os efeitos das obsessões sobre a parte fisiológica, né? Então, muitas doenças, muitas somatizações, muitas doenças psicossomáticas, contaminações fluídicas, né? Que levam ao aparecimento de doenças no corpo físico, mas cuja origem está no processo obsessivo. Então, é esse tópico, né, que está sendo trabalhado nesse estudo, nesse capítulo do livro que nós temos lido, né, entre os dois mundos. Quem que poderia fazer a leitura para a gente? O parágrafo que vai começar aqui, considerei intimamente a sabedoria divina. Quem que poderia fazer para a gente, por favor? Qual parágrafo, Zé? Considerei intimamente a sabedoria divina. Página 160. Sim, achei. Show? Beleza. Posso ler? Pode, claro. Considerei intimamente a sabedoria divina que não tem pressa, deixando-se desvelar à medida que o ser adquire discernimento e responsabilidade para aprender o significado dessa dimensão incomum e seguir conscientemente, conquistando mais espaço mental e edificação moral. Um misto de felicidade e nostalgia invadiu-me, estimulando-me a narrar aos companheiros de vilegiatura carnal as realizações do mundo, além da estrutura física, de forma que adquiram mais lucidez em torno da imortalidade, preparando-se para os cometimentos que virão ineludivelmente. Busquei, então, fixar mais os detalhes das conversações e das lições que nos eram ministradas, de forma que pudesse contribuir para o esclarecimento do mais interessados na libertação dos vínculos retentores com a retaguarda do progresso espiritual. Nesse interim, Germano acercou-se-me e dialogamos em torno das ocorrências vivenciadas na clínica psiquiátrica, bem como a respeito dos processos de degenerescência mental, dos transtornos obsessivos perversos, agradecendo a Deus a ímpar felicidade que desfrutávamos por haver conhecido e adotado os ensinamentos espíritas que nos libertaram da ignorância. O amigo Germano, fora médico, consoante já referido, era hábil trabalhador espiritual, dedicado ao socorro a portadores de obsessões fisiológicas, aqueles que sofrem a impertinência do ódio dos adversários introjetados no organismo somático. Ele informou-me com a incidência da mente cruel sobre os delicados tecidos orgânicos. Termina, não. Ele informou-me como a incidência da mente cruel sobre os delicados tecidos orgânicos termina por afetá-los, desorganizando a mitose celular, produzindo distúrbios funcionais, qual ocorre nos aparelhos digestivo, cardiovascular e abrindo campo no sistema imunológico para a instalação das doenças. No início do processo, disse-me bondoso, a enfermidade é mais psíquica do que física, isto é, as sensações são absorvidas diretamente do espírito doente, perispírito a perispírito, impregnando o corpo hospedeiro da parasitose até este incorporar a energia deletéria que que o desgasta no campo vibratório, atingindo a breve prazo a organização fisiológica. O número de portadores de doenças orgânicas simulacro, conforme as denominamos, cuja procedência é obsessiva, não tem sido anotado, sendo muito maior do que pode parecer. Invariavelmente, os cultores do intercâmbio espiritual e espiritistas, quase em geral, reportam-se as influências obsessivas
de natureza mental e comportamental. O organismo físico, no entanto, é caixa de ressonância do que ocorre no corpo espiritual e perispiritual, da forma como sucede com a obsessão de natureza psíquica, quando prolongada, que termina por degenerar os neurônios, dando lugar à loucura convencional. O fenômeno orgânico obedece os mesmos critérios. O que é válido numa área também é na outra. Indispensável que seja mantida muita atenção diante das afecções e infecções orgânicas, examinando-lhes a procedência no campo vibratório, no qual, não raro, encontramos mentes interessadas em esforços, muitas vezes ignorando a operação destrutiva que vem realizando nos tecidos. Muito bem. Como sabemos, Não, nem todo espírito. Ah, não, tá. acho que acabou. Não, desculpa. Tá bom. Não, é isso mesmo, tá certo, acabou, né? Os tecidos, Tá isso. certo? Sim. Obrigado, Mônica, valeu. Nada. É, Só lembrando aqui uma coisa, gente, antes da gente fazer a leitura do 2.1 da apostila, assim que a Mônica começou a ler, primeiro parágrafo, tá? Quando ela leu o seguinte: considerei intimamente, isso o Manuel Filomeno pensando, né? Considerei intimamente a sabedoria divina que não tem pressa, deixando-se desvelar à medida que o ser adquire discernimento e responsabilidade para aprender o significado dessa dimensão em comum e seguir conscientemente conquistando mais espaço mental e edificação moral. A questão-chave aqui é essa: não há pressa dentro desse processo. E é preciso tempo para que haja discernimento e entendimento da lei divina. Então, enquanto isso não acontece, muitas das vezes nós observamos processos dolorosos, mas a dor ela é um elemento muito forte como produtor de evolução. Não é o único, mas é um elemento muito forte como produtor de evolução. E às vezes as pessoas que estão passando por aquelas dificuldades maiores, nós queremos tentar livrar aquelas pessoas de qualquer forma daquela dor. É o nosso desejo, né? Que aquela dor passe, que aquela dificuldade não afete de maneira tão intensa aquela pessoa. Mas é aquela dor, muitas das vezes, que está ajudando, de alguma maneira, a pessoa a compreender melhor a lei divina, aquilo que Deus espera de nós. Então, a dor, ela cumpre o seu papel, ela cumpre a sua função. E não adianta nós querermos tirar uma dor ou um sofrimento que está mostrando um caminho para uma pessoa, no sentido de que ela é um espírito imortal, que ela precisa ter fé, que ela precisa entender que há um concerto divino maior dentro desse processo do qual nós fazemos parte, e que, é claro, a gente não está dizendo que o indivíduo vá se render à dor e vá aceitar essa dor sem qualquer busca de, pelo contrário, isso também seria contrário à própria lei. O indivíduo tem todo o direito e deve buscar a cura, deve buscar o alívio das suas mazelas, né, físicas ali, psíquicas. Isso faz parte do processo de compreensão da própria lei divina. O que eu estou me referindo é que às vezes a gente quer que a pessoa se liberte dessa dor sem ter aprendido nada com isso, né? Sem que o tempo necessário para produzir uma modificação tenha ocorrido. Então, seja a dor de origem kármica, seja a dor produzida pela chamada dor evolução que nós temos aqui na Terra, que é inerente à condição do nosso planeta de provas e expiações, inúmeras maneiras, digamos assim, que nós não consideramos agradáveis, mas elas estão dentro de um plano maior de evolução. Não há como fugir disso. A questão é, o espírito tem que aprender como ele vai passar por isso, como ele vai lidar com isso. O resto, a própria lei cuidará desse mecanismo. Ele vai lutar, ele vai buscar cura, ele vai buscar o tratamento, mas paralelamente a isso, tem que estar tendo um aprendizado na vida dele. Tem que estar ocorrendo um aprendizado, tem que estar havendo uma aproximação dessa busca da lei divina, né? Do que representa a vontade de Deus.
que é amor, que é perfeição, que é suprema inteligência, que é justiça. Todos esses elementos nós temos que incorporar aos poucos a nós, e isso leva um tempo. Então, quando a gente está falando desse sanatório aqui, desse hospital psiquiátrico, com todos os seus problemas, todas as suas dores, nos dois planos da existência, porque nós estamos falando de muitos obsessores ali, estamos falando de muitos obsidiados e muitos doentes de toda forma. Existe um monte de tratamentos sendo feitos, sendo realizados, e oportunidades e potenciais de cura ali próximas. Então, o indivíduo que desenvolver essa clareza de aprender a desenvolver essa clareza de pensamento, de gratidão, de compaixão, de perdão, de indulgência, ele vai começar a ver a vida de uma outra forma. E essa mesma dor que o aflige agora, ela será curada, será transcendida. E enquanto isso não acontece, a sua forma de percebê-la e de transformar uma dor física em uma dor moral, que é o que acontece quando você é submetido longo tempo a uma dor física, ela perde esse potencial também. Porque o indivíduo passa a entender, passa a lidar com a vida, ter uma visão diferente das coisas, que nós chamamos de visão e entendimento corretos. Então, mesmo ele passar por essa dor, ele passa com dignidade, ele passa com gratidão, ele passa com fé, ele passa com confiança, ele não perde o otimismo, ele não se desespera. Então, aprender a fazer isso é ganhar digamos assim, a condição da própria transcendência. Bom, vamos lá no item 2.1. As revelações espirituais e encarnação de missionários são parte do trabalho para nosso entendimento das leis divinas, conforme vimos no item 1.3. E o conteúdo dessas revelações é progressivo, pois não seria razoável esperar que, na condição de espíritos que ainda precisam reencarnar diversas vezes em um mundo de provas, expiações e transição planetária, nos fosse concedido pleno saber, o conhecimento absoluto da lei, pois isso é uma contradição, uma vez que ainda não somos capazes, ainda somos aprendizes, né, e não teríamos como ter essa plena compreensão. Então, essas revelações, ensinos, exemplificações de missionários obedecem a um plano de ensino gradual. Então, gente, nada de ficarmos ah, nos prendendo à ideia de verdades absolutas nessa fase de nossa evolução. A verdade absoluta existe, é óbvio, mas ela ainda não nos é acessível pelo simples fato de que nós não temos capacidade de compreendê-la. Então, nós absorvemos verdades relativas, apropriadas à nossa condição, o que já é um imenso ganho quando nós fazemos da maneira correta. Grandes revelações nos são trazidas, e já vêm sendo trazidas a nós, no mínimo, há 2000 anos antes de Cristo. Conheciam-se os grandes processos de revelações espirituais, especialmente 1000 anos antes de Cristo para cá. Mas uns 2000 anos já começaram, né, as grandes revelações. E elas vão aumentando nos seus níveis de complexidade, de variedade. Todas elas têm verdade de alguma forma, mas todas elas ainda estão no nível apropriado à nossa condição. Quanto mais evoluirmos, mais à frente virão outras revelações ou a gradual complexidade e melhor esclarecimento das atuais revelações. 2.2. Temos nesse momento esse acesso a tais ensinos, como trazido por Manuel Filomeno. Nesse caso, é uma bênção se soubermos aproveitar pelo menos parte do que nos é ensinado. Especificamente aqui, a transitoriedade de uma existência terrestre e a necessidade de utilizar bem o tempo que nos é concedido em nosso crescimento espiritual, e aqui especificamente esse entendimento de dois planos da vida que interagem. Dois planos da existência que em diferentes momentos fazemos parte, isso nos ajuda a ampliar nossa visão do mundo e da vida. Ora, nós somos seres espirituais mergulhados num plano material, mas quando nós começamos a ter essa visão desses dois planos que estão interligados, que começamos a participar deles simultaneamente, claro, com mais ênfase no plano material, porque nós estamos encarnados, mas tendo um tempo no qual nós nos dedicamos a esse plano
extracorpóreo, a esse plano espiritual, nós vamos aumentando o nosso nível de entendimento, de compreensão. Até porque nós vamos ver nesses trabalhos do Manuel Filomeno, por exemplo, no campo da saúde, seja ela física ou mental, inúmeras doenças que se manifestam por questões de espíritos obsessores. Se nós não olhamos para essa dimensão espiritual, nós não vamos entender a origem, a etiologia das doenças de natureza espiritual, obsessiva. Outro problema, se você não acredita na pluralidade das existências, ou seja, das múltiplas reencarnações, nós não compreendemos os mecanismos que nós trazemos dentro de nós, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente de profundidade, a sombra, as matrizes psíquicas causadoras de neuroses, de psicoses e de doenças que se manifestam. Ora, para nós compreendermos esse mecanismo, nós temos que compreender que nós somos seres que ora estamos no plano espiritual, ora estamos encarnados. Quando a gente começa a ter um pouco essa visão, gente, isso nos traz uma certa clareza, uma certa compreensão mais aprofundada, mas eu diria que, digamos assim, não limita a nossa existência terrestre. Ter essa visão do espiritual, ela amplia no sentido de que a vida se torna mais plena. Você começa a pensar no presente, no passado e no futuro, que na verdade é o correto, porque nós vivemos uma linha onde nós aqui, como encarnados e também mesmo como desencarnados ainda, pela necessidade nossa, nós estabelecemos um passado, um presente e um futuro, mas para Deus não existe esse passado, presente e futuro. Tudo é uma linha só de tempo, uma coisa só, única. Não é nem uma linha. Na verdade, é uma coisa única. Presente, passado e futuro formam um todo, unificado. Para nós, ele precisa estar separado ainda. Para nós funciona dessa forma, mas quando nós começamos a compreender o nosso passado reencarnatório, o nosso futuro que se mostra, o nosso presente que nesse momento precisamos trabalhar, a nossa visão se amplia, a nossa sabedoria aumenta. É inevitável essa concepção. Imaginar, né, a nossa convivência constante com essas entidades, sejam elas esclarecidas, sejam essas entidades menos esclarecidas. É preciso entender que nós estamos o tempo todo envolvidos por um sem número de espíritos que interagem conosco a uma certa distância pelo pensamento ou mais próximos, inclusive praticamente estabelecendo um contato de campo áurico com campo áurico, né? Quase um contato perispiritual, mesmo que não sejamos médiuns ostensivos. Então, nós estamos o tempo todo em contato com essas entidades. Então, existe uma dimensão extracorpórea na qual nós podemos direcionar adequadamente com que espíritos, com que grupo, com que tipo de espíritos nós queremos estabelecer esse vínculo. E isso é fundamental. Se nós não temos esse entendimento, nós somos menos vigilantes nos nossos pensamentos. E aí abrimos campo para uma série de conexões que não são boas, porque nós temos muitos espíritos desorientados. Você vai ter espírito perverso? Existe muitos espíritos perversos que desejam fazer o mal por ignorância. Mas tem muitos que não querem nem fazer o mal, mas eles estão perdidos, estão desorientados, não sabem que desencarnaram e muitos deles vão se conectar a nós, se nós não tivermos essa vigilância de pensamento. Como é que eu vou ter vigilância de pensamento se eu nem sequer acredito que eles existam, né? Então, essa é uma questão que nos faz pensar muito. 2.3. Entramos agora na temática que havíamos tratado brevemente nos itens 1 e 2, que são as doenças cujas origens são obsessivas. Aqui o médico desencarnado Germano, que é um dos membros da equipe, que está junto ali com o Manuel Filomeno, com o do José Petitinga e com o doutor Arquimedes, que é um dos membros da equipe, denomina esse processo de obsessão fisiológica.
Quando temos a contaminação fluídica do perispírito ou a indução de desequilíbrio psíquico no encarnado e o consequente desequilíbrio energético do perispírito, culminando com a doença física. Então, olha só o que pode acontecer aqui, gente. Duas situações. Primeira, entramos em contato por sintonia com uma entidade desencarnada que está doente. Quer dizer, veja bem, quando a gente fala que ela está doente, na verdade não é que ela está com a doença física. Ela projeta uma doença física no perispírito porque ele está no psiquismo dela. Então ela imagina estar doente. Logo, ela projeta no perispírito aquela doença. Digamos assim, que ela acredite estar. Isso acontece muito em desencarnações, por exemplo, dolorosas, abruptas, suicídios. O espírito, por exemplo, deu um tiro no coração, vamos dar um exemplo, e desencarnou. Muitas das vezes ele se apresenta com o coração, aquela região do coração sangrando. Isso tudo de forma fluídica, porque ele está projetando no perispírito dele aquela lembrança dolorosa que ele traz. Então não é que há uma doença física, mas ela é uma doença energética oriunda de um pensamento que está fixado na doença, tá? Ora, esse espírito se aproxima de nós. Um espírito que tenha. Vamos imaginar que é um espírito que sofria muito e morreu de um câncer de estômago, por exemplo, tá? E morreu com muitas dores. Mas não é só morrer com muita dor, ou desencarnar com muita dor, né? Mas é o medo, é o desespero, é a falta de esperança, é o medo do desconhecido. Tudo isso amplifica esse processo, porque a dor por si só, ela pode ser suplantada por uma mente que está esclarecida. Então, muitas pessoas vão morrer com dores e não vão sentir dores no plano espiritual, simplesmente porque elas entendem que aquilo ali é algo que está no campo da matéria. E elas fizeram tantas coisas boas nessa vida que elas são ajudadas a se desvincularem desses padrões de pensamento, elas são merecedoras disso, né? Então, uma leve ignorância nesse aspecto não vai comprometer a desencarnação dela nesse sentido, conduzindo dores que ela não precisa, porque foi uma pessoa boa, né? Mas vamos imaginar então que esse espírito leva essa dor para o plano espiritual e fica sentindo dores naquela região. E pode ser que apareça até uma ferida ali naquela região perispirítica. Aí esse espírito se aproxima de nós por alguma razão, estabelecemos um vínculo com ele. Podem acontecer duas situações aqui, e esse ponto que eu queria chamar bastante atenção. A primeira dela é o que nós chamamos de contaminação fluídica. A contaminação fluídica acontece pelo contato perispírito a perispírito, tá? Às vezes acontece mesmo pelo contato só da aura. O nosso campo de aura, nosso campo áurico, ele se expande alguns metros além, alguns centímetros, ou pode chegar a alguns metros, além do nosso perispírito. É como se fosse assim um campo, uma psicosfera perispiritual, ou uma psicosfera espiritual. Alguns vão chamar de psicosfera espiritual. É aquele ambiente que nós respiramos, entre aspas, espiritualmente. O conjunto dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos fluidos vitais que promanam, eles formam esse campo de aura em torno de nós. Então pode ser que esse campo de aura se encontre com esse campo áurico do desencarnado em sofrimento, mas nós temos que ter vínculos para que isso ocorra, é preciso que haja um vínculo com ele, de pensamento, de ideias, de sofrimentos, o que seja, de lembranças comuns, né? Então, o que vai acontecer? O perispírito do desencarnado contamina o perispírito do encarnado, desequilibra energeticamente ele. Nós chamamos isso de contaminação fluídica. Então, o que acontece? O perispírito se desequilibra, logo, se era uma questão de uma dor que afetava o estômago, nesse exemplo, esse desequilíbrio perispirítico vai começar a causar dor no médium. Então, o médium ou o indivíduo que naquele momento está suscetível disso, começa a sentir dor no estômago. Isso aqui é quase uma somatização, na verdade, né? É um processo de somatização. Não tem uma causa fisiológica ali. A causa é o desequilíbrio energético do perispírito.
Então, esse é o primeiro ponto que acontece, nós chamamos de contaminação fluídica. O segundo, ele acontece da seguinte forma: há um contato de pensamento a pensamento muito forte, uma ligação muito intensa do pensamento do encarnado e do desencarnado em sofrimento. O encarnado potencializa o seu próprio pensamento negativo a partir do pensamento do desencarnado, com isso ele desequilibra o seu perispírito, e agora o seu perispírito desequilibra uma determinada região do corpo físico. Aqui já não é uma contaminação fluídica. Aqui é, na verdade, um intercâmbio de ideias e especialmente de emoções desequilibradas que fazem com que o encarnado produza alterações na energia do seu perispírito e esse, por sua vez, vai atuar no corpo físico, porque o perispírito está o tempo todo em contato com o corpo físico, com as células do corpo físico. E aí da mesma maneira, vai surgir uma somatização. Só que, assim, se esse processo se mantém por longo tempo e não é logo tratado, aquela doença que é uma somatização pode se transformar numa doença psicossomática. Aí, né, no caso da doença psicossomática, você já consegue identificar causas ali. Ou pelo menos, assim, você talvez não identifique a causa, mas você identifica a lesão na região, tá? Então, é preciso que se interrompa logo esse processo. No centro, muitas das vezes, o médium, seja ele no processo de psicofonia, de psicografia, na mesa mediúnica, realizando então o choque anímico. O que é o choque anímico? É aproximar o espírito sofredor da mesa, as entidades fazem isso, e ele não chega a incorporar no médium, ele simplesmente se aproxima da energia do médium, ou daquele fluxo de energia em torno da mesa, e sofre aquele choque anímico, ou seja, o fluido vital, que é próprio do encarnado, mexe com aquele espírito, desperta nele elementos de memória, ao mesmo tempo que absorve um pouco das energias deletérias do perispírito dele. Esse espírito fica mais assim numa condição mais favorável para ser doutrinado no plano espiritual, às vezes dentro do centro mesmo, pelas entidades trabalhadoras do centro. Isso é que nós chamamos de choque anímico. Às vezes acontece que o médium que cedeu suas energias no choque anímico tem uma sensação de dor, uma sensação de mal-estar, mas ela normalmente passa durante a reunião, durante alguns minutos ou durante a reunião, e se não passar, é aplicado um passe, ele pede o passe, é aplicado o passe, se faz o passe dispersivo e se reequilibra o perispírito do médium, porque veja, o médium não foi afetado em termos de pensamento, ele não vibrou no pensamento do espírito, no sentido de absorver os seus delírios cognitivos, os seus delírios no campo emocional. Não foi isso que aconteceu. Foi um desequilíbrio perispirítico. Como desequilíbrio perispirítico, ele pode ser facilmente revertido, tanto pelo próprio médium, pelos espíritos que se encontram na reunião auxiliando o trabalho, ou pelo trabalho de passe magnético aplicado, magnético espiritual, aplicado na cabine, tá? Então, a gente, de vez em quando, acontece isso com a gente na segunda-feira, lá na nossa reunião. Algum médium ou outro se sente um pouco mal, sente uma sensação um pouco desagradável. Ela, às vezes, na maioria das vezes, ela passa sozinha. Às vezes, é preciso aplicar um passe. Aí você vai dizer assim, pô, mas aí tem alguma coisa errada. Não, não tem nada de errado. É absolutamente normal. Sempre que nós formos ajudar um irmão em sofrimento, a gente vai doar alguma coisa, gente. E se a gente doa a nossa paz, esse irmão passa para nós o seu desespero. Não é que a gente vai ficar desesperado, mas durante alguns instantes, durante alguns momentos, o nosso perispírito se desequilibra um pouco. Então aí nós sentimos um pouco isso. Às vezes assim, mas sempre acontece, bom, acreditamos que um médium que alcance um nível de evolução muito grande, um médium que pratique o amor ao próximo, não só ali no centro, mas em toda a sua vida, ele dilui essas energias, entendeu? Então não chega nem a desequilibrá-lo. Mas só que para chegar a esse ponto demora. Tem que passar um pouco por essa etapa, onde às vezes sofremos certos graus
dessa reação, dessas energias deletérias desses espíritos, mas é meritório de qualquer forma. E vai chegar uma hora que isso não vai acontecer mais, porque se o médium conseguir realmente crescer cada vez mais no sentido, digamos, moral, né? O seu imenso amor, a sua imensa compaixão, vai fazer com que ele dissolva com certa facilidade essas energias, então elas não vão afetá-lo, tá? Isso não vai acontecer, não. Muito bem. Germano também nos fala de doenças orgânicas simulacro, tá? Que nesse caso se assemelham a certos tipos de histeria como resultado de neurose intensa e complexa, ou certos tipos de doenças psicossomáticas, se bem que nesse último caso não é comum se definir doença psicossomática como simulacro, porque na maioria das vezes ela já se encontra instalada fisicamente, sendo sua origem um fator psicológico. Então vamos dar, qual a diferença de somatização ou simulacro de doença psicossomática? Aqui é mais uma questão de termos, gente, terminologia. Pode ser que vocês vão ver outros estudos onde a somatização vai ser tratada com um outro significado. Para a gente aqui, a gente vai tratar somatização como a sensação que o indivíduo tem no corpo físico, produzido ou pelo desequilíbrio do seu próprio pensamento, da sua própria emoção, ou por esse contato com uma entidade obsessora ou em sofrimento. Não necessariamente obsessora, uma entidade em sofrimento, tá? Que transfere para o perispírito essa contaminação fluídica, que transfere, por sua vez, para o espírito, para o corpo físico. Então, vamos chamar isso de doença simulacro, ou somatização. Ela não tem, se você investigar, se você tentar fazer qualquer exame, você não vai achar nada ali, tá? O que você pode achar ali é uma disfunção, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, no coração. A pessoa começa a sentir o coração disparado, tá? Ou com batimento irregular, que é, às vezes, o batimento irregular do espírito. O espírito, ele desencarnou, digamos, do infarto, e ele tinha um problema cardíaco que o deixava muito desesperado. Então, ele imagina que o seu coração bate de forma desorganizada, desorientada. Ele precisaria usar o marca-passo, por exemplo, para regular os seus batimentos, toda a sua dinâmica cardíaca. Pode ser que o médium venha apresentar essa disfunção, digamos assim, que seria uma doença simulacro ou uma somatização. É possível identificar? É possível identificar. Se você fizer um eletro ali, você vai ver que o médium está de fato apresentando uma arritmia. Beleza. Só que você não vai conseguir encontrar uma causa para isso, porque não tem uma causa física. A causa é de natureza psíquica. Então, ela é uma doença simulacro ou uma doença de natureza espiritual. Porém, digamos que isso acontecesse por uma obsessão. Não estamos mais falando no caso de um centro onde você está ali na mesa e você recebe a presença de uma entidade com esse tipo de desequilíbrio que a gente sabe que aquilo logo, daqui a pouco, vai estar normalizado a condição do médium. Digamos que você está sendo obsidiado, uma obsessão simples, onde junto a você está um espírito que tenha esse problema no coração. Quer dizer, ele imagina, né, que ainda tem esse problema. O problema ficou no corpo físico dele. Não tem mais esse problema. Mas ele imagina que tenha, porque ele sofreu aquilo muitos anos, então ele traz aquilo para o desequilíbrio energético pelo espírito. Se essa continuidade, se esse processo continuar por muito tempo, ele vai de fato gerar problemas que aí sim passarão a ser um problema físico do médium. Nós vamos chamar talvez de uma doença de natureza psicossomática, mas as doenças de natureza psicossomática são identificáveis. Por exemplo, quer ver uma doença de natureza psicossomática? A pessoa submetida a estresse durante muito tempo, ela pode desenvolver um problema gastrointestinal, ela pode desenvolver uma úlcera submetida a estresse por muito tempo, ela pode desenvolver problema cardíaco submetida por estresse, mas isso vai ser identificado pelos maiores níveis de cortisol e adrenalina, que vão aumentar os batimentos cardíacos e acabar cansando, digamos assim, o funcionamento do coração, vai gerar um esgotamento do funcionamento do coração ou inclusive digamos assim, uma expansão, um aumento do diâmetro de alguns vasos importantes,
por conta dessa quantidade maior de sangue que o músculo precisa estar bombeando. Então, isso passa a ser identificado, aí nós vamos chamar de doença psicossomática, que é um campo de estudo da medicina normal hoje em dia, tá? A única diferença aqui realmente é a doença simulacro ou a somatização, que antigamente era chamado de histeria, tá? Mas hoje não se usa mais esse termo. A histeria era uma doença, era uma neurose grave com repercussões no corpo físico. Ela ainda existe, só que não com esse nome, tá? Existem outras denominações, eu não me lembro o nome que se dá aqui agora, mas se for pegar o DSM-5, né, que é o Manual Americano da Sociedade Americana de Psiquiatria, você vai ter lá as diversas formas pelos quais você cria no corpo determinadas manifestações de doenças que não têm uma causa observável, definida fisiologicamente, mas cuja origem está na mente, está no pensamento, tá? Em desequilíbrio. Quando eu falo pensamento, cognição ou emoção, ou os dois juntos, tá? 2.4. De toda maneira, os desequilíbrios energéticos perispirituais têm essa capacidade de interagir com as células de diversos órgãos, associados a diferentes funções, como o sistema imunológico, por exemplo. A ação do obsessor também pode ocorrer diretamente sobre a região somática, que poderá se desequilibrar. Então, a gente pode produzir desequilíbrios somáticos no nosso corpo, pelo nosso estado emocional, principalmente, e pode ser produzido pela presença do obsessor, tá? Em diferentes órgãos, tá, gente? Diferentes regiões, diferentes funções. Eu já falei com vocês várias vezes de um caso que está no livro Evolução para o Terceiro Milênio, do Carlos Toledo Rizzini, de uma moça que ela não estava mais conseguindo andar, ali uma somatização típica, porque não havia, a princípio seria uma artrose no joelho, ela estava sentindo dores imensas, não conseguia mais andar direito, aí foi diagnosticada como histeria. Mas só que aí o tratamento, vamos dizer, psicológico ou medicação, também na época já tem muitos anos esse livro, as medicações não eram muito adequadas, mas mesmo a medicação pouco ajudaria nesse caso. Uma medicação psicofármaco, né? Um psicofármaco teria pouco efeito. Na verdade, o que acontecia? No centro foi observado que o pai dela ficava montado nas costas dela, segurando. Por quê? Porque o pai dela morreu quando desencarnou. Não foi por isso que ele desencarnou, mas quando ele desencarnou, ele tinha artroses fortíssimas, ele não andava mais nos dois joelhos. As pernas dele estavam todas atrofiadas. Ele não conseguia mais andar, mas ele desencarnou, acho que de um outro problema. E ele levou isso com ele, essa ideia. E a filha não aceitava a desencarnação do pai. Então ali foi uma simbiose, como a gente vê lá no caso do nosso estudo de segunda-feira, entre a Elisa e o Desidério. É situação parecida. Só que nesse caso, o Desidério não passou nenhuma doença para a Elisa, mas nesse caso aqui, o pai passou para a filha a doença por contaminação fluídica da região dos joelhos. Ele foi doutrinado numa reunião de desobsessão, beleza, ela normalizou a situação dela, porque era uma doença simulacro. Ela não tinha, vamos dizer assim, uma causa, não havia inflamação real acontecendo pelo organismo dela, né? Porque em algumas doenças dessas, de febre reumática, de certas, existem um pouco de. Pode haver desgaste, óbvio, da região, mas existe às vezes uma ação autoimune, né, do organismo, causando problema. Mas tudo isso de certa forma, pode ser identificado. No caso dela, não tinha como identificar, não ia conseguir identificar nada ali. Então, só iria identificar que era digamos, uma histeria, mas só que ia ficar nisso, porque não ia conseguir tratar essa histeria nem com hipnose, nem com nada. Então, o processo era realmente um tratamento espiritual, tá? Nesse caso, era o obsessor, né, agindo diretamente sobre a região. Nos comentários de Germano, ele trata da interferência no processo de divisão celular somática, que é a mitose. A mitose, gente, é aquelas divisões celulares que acontecem no nosso corpo todo. Nossas células têm um determinado tempo de vida e elas, quando vão chegando próximos do seu final de vida, elas se
produzem duas novas células, tá? Por mitose. Nesse processo de mitose, você pode ter ação espiritual também. Você pode ter ação indireta, não sobre o DNA, não sobre o cromossomo, mas você pode ter ação sobre o citoplasma, que controla certas funções do núcleo. A gente acha que é só o núcleo que controla o resto da célula, mas na verdade a célula é muito mais complexa do que isso. A membrana citoplasmática controla mecanismos dentro da célula, ela é autônoma, muitas das vezes, nessas filtragens do que entra, do que sai. O citoplasma tem os ribossomos e onde ali é também produzido material a partir do RNA, que vem trazendo a informação do núcleo da célula. Dentro dos ribossomos são feitas a síntese proteica. E nas mitocôndrias também tem um efeito sobre esse processo que atinge o núcleo. Então, a gente tem ação sobre a membrana citoplasmática, uma atuação muito forte sobre o citoplasma, o perispírito age muito sobre o citoplasma, e temos uma ação ocorrendo no núcleo, nos cromossomos. Então, a ação de um espírito obsessor, a energética dele, tá? Desequilibrada, pode agir numa dessas três áreas, principalmente no citoplasma e no núcleo. E nosso desequilíbrio emocional pode agir da mesma forma. Se for no sistema imunológico, desequilibra todo o sistema imunológico, há uma série de questões importantes aí, tá? Mas sabemos também que essa ação se dá no citoplasma, onde uma das organelas afetadas são as mitocôndrias, com importantíssimas funções em todo o funcionamento celular, e nos ribossomos, que contêm os RNA ribossômicos. Alterações ou disfunções dessas estruturas, principalmente do ribossomo e da mitocôndria, diminuirão a eficácia celular, sua energia e o processo de síntese proteica, absolutamente fundamental para o funcionamento de órgãos e funções a eles relacionadas. Não adianta você ter um órgão maravilhoso se as células que o compõem estão sob ação, digamos assim, do próprio perispírito e da própria mente do indivíduo, desorganizando essas funções. Eu acho que é um campo de estudo, isso nós estamos falando do corpo físico, assim, não do cérebro ainda, mas da parte não neurológica. Mas se nós formos para a parte neurológica, assim, existem fortes indícios, a gente vai abordar um pouquinho isso amanhã na palestra lá, mas é claro que o tempo é curto, não dá para a gente expandir muito essa ideia. Mas existem fortes indícios, por exemplo, quando você fala em depressão, que tem também digamos assim, existe a depressão com a sua causa espiritual por obsessão, e existe a depressão também, entre outros fatores, com a causa psíquica, né? Dos elementos de depressão, aliás, então, são três elementos bem fortes que caracterizam, são vários, mas três são bem fortes, né? A tristeza, a anedonia, né? A falta de motivação, né? A falta de prazer e a baixa energia. Esses três elementos, em geral, quando os três estão juntos, é depressão, tá? Existem outros fatores também que se juntam a isso, mas esses três são os mais importantes. Baixa de energia nos neurônios de determinadas regiões do cérebro estão relacionados à baixa atividade mitocondrial, né, de energia mitocondrial. Ora, baixa energia mitocondrial pode ser causada por um monte de coisas, inclusive disfunções, como, por exemplo, síndrome metabólica. Às vezes vai parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver, está tudo relacionado. Nosso corpo está todo interligado, né? Sistema imunológico, mesma coisa. Então, nós temos, assim, essa baixa de energia mitocondrial. A gente sabe que, por exemplo, no nível dos neurônios, nós sabemos que vampirização, processo obsessivo chamado vampirismo, que é essa sucção de fluido vital, ela ocorre principalmente no fluido vital do citoplasma das células, tá? No sangue também, há muito fluido vital no sangue. E todo obsidiado, ele fica muito enfraquecido, tá? Em geral, ele tende a ficar enfraquecido, especialmente se houver vampirismo. Ou seja, espíritos que estão sugando muito fluido vital dele.
Se está sugando fluido vital, está perturbando todo o funcionamento mitocondrial. Se está perturbando o funcionamento mitocondrial, começa a afetar até o funcionamento de síntese proteica. Não só no ribossomo, mas nas próprias informações que vêm do núcleo. Porque está tudo interligado. Esses processos estão todos interligados. A gente acha que o mitocôndrio é um órgão autônomo ali, que fica só produzindo ATP, né, produzindo energia e tal. Não. Ela tem conexões com várias áreas da célula, inclusive o núcleo. Ela manda informações para o núcleo. Recebe e manda. Então, se você tem baixa energia mitocondrial, há uma boa chance de nós estejamos falando, tirando os fatores psíquicos e outros fatores que nós vamos comentar, que nós estejamos falando de uma obsessão também, que pode estar baixando os níveis de energia cerebral e levando a um desequilíbrio na função neurológica e, consequentemente, ao processo obsessivo estabelecido. Então, gente, nós temos um corpo físico maravilhoso que Deus nos concedeu. Ele precisa estar bem equilibrado, mas para ele estar bem equilibrado, a nossa mente tem que estar bem equilibrada. Ela é a chave de todo esse processo, até para passar pela doença. Até quando a causa é uma doença que não tem função original, não tem uma causa original na psique, passar pela doença e vencer a doença passa pela psique, uma psique saudável, né? Então, no fundo, tudo se volta para essa dimensão espiritual do ser, da sua alma, do seu espírito e dos valores que ele cultiva, da paz que ele cultiva, da paz que ele busca, da harmonia que ele busca junto às leis de Deus, tá? Muito bem, meus queridos, minhas queridas, principalmente minhas queridas, porque tem pouquíssimos indivíduos aqui, né, homens, né? Realmente, só tem mulher. É impressionante. O umbral tá cheio de homem mesmo. Não vai ter jeito, não. Não tem escapatória. A gente vai finalizar por aqui, tá? Porque a gente já passou um pouquinho do horário, mas é que o tema, ele é realmente um tema mais profundo, tá? Então, esse livro do Manuel Filomeno vai ter alguns capítulos que vão ser um pouquinho mais demorados, porque eles tratam desses processos obsessivos e com um pouco mais de profundidade, tá bom, gente? Nós vamos então parar aqui, dar uma paradinha. Deixa eu ver aqui. Desculpa. Record. Stop.